Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades complementares envolvendo arranjo e combinação simples. Os nossos objetivos são efetuar cálculos envolvendo os agrupamentos de permutação, arranjo e combinação, resolver problemas utilizando noções de arranjo simples, permutação e combinação simples. Número 1. De quantas maneiras 5 meninos podem se sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? Então, nós temos 5 meninos e 3 lugares. É claro, né, pessoal? Quem chegar primeiro, senta no primeiro banco. Então, é uma questão bem tranquila. Basta você utilizar aqui os tracinhos, ó? Aqui sendo o primeiro banco, aqui o segundo e aqui o terceiro. Então, vai sentar um menino aqui, e um outro aqui, e um outro menino aqui. Então, se é o E, você multiplica. Então, nós temos aqui, para esse primeiro banco, 5 opções. Um desses 5 meninos, ele vai sentar. Ele sentando, nós ficamos com 4 meninos para esse banco aqui, ó. Algum dos meninos irá sentar. Alguém desses 4 sentando, sobra quantos meninos para esse banco? 3 meninos. Então, nós temos 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 maneiras desses 5 meninos se organizarem. É assim, pessoal. Vamos supor que você tem A, B, C, D, E. Esses são 5 meninos. Aí vem o André, o Bruno e o Carlos. Para uma outra situação, vamos supor que o Bruno chega primeiro, depois o André, depois o Carlos. Já é uma formação diferente. Repare que ABC é diferente de BAC. Embora sejam os mesmos elementos, são grupos diferentes. O primeiro banco agora foi ocupado pelo Bruno, por exemplo. Aí nós teremos lá outra formação, de repente Bruno, Eduardo e Daniel. Enfim, pessoal. Quantos grupinhos desses nós conseguimos? Conseguimos 60 maneiras de arranjar esses meninos nesses lugares, ok? Número 2. 6 pessoas decidem formar 2 comissões com 3 pessoas cada. De quantas formas diferentes isso pode ser feito? Então, nós temos 6 pessoas e queremos formar 2 comissões, 2 grupos. Só que dentro desses 2 grupos nós temos várias possibilidades. Por exemplo, vamos supor as pessoas com A, B, C, D, E, F. Aqui, se eu chamo o André, o Bruno e o Carlos, e aqui de repente Daniela, Eduarda e Fernanda, temos as 2 comissões. Só que se um desse grupo aqui passa para o grupo de lá e o de lá, de repente passa para cá, nós já temos uma formação diferente. Então, quantos grupinhos assim? De repente o Carlos vem para cá, a Fernanda vai para lá, né? Já são grupos diferentes. Enfim, quantos grupos desses? Agora, analisa um grupo desse. Se eu chamar o André, o Bruno e o Carlos, tá aqui o grupo, e falar assim, não, André, Bruno e Carlos não, eu vou chamar o Carlos, o André e o Bruno. Agora, presta atenção, é diferente a comissão? Existe uma posição aqui importante de se destacar, como no caso aqui, né, dos bancos aqui, que a gente percebe quem chegou primeiro, né, dos 5 lá, teria a opção de escolher. Já nesse caso aqui não. André, Bruno e Carlos é a mesma coisa que Carlos, André e Bruno. É a mesma comissão. Para a matemática esse é o mesmo grupo. Então você faz a pergunta para o problema. A ordem é importante? Não. É a mesma coisa. A ABC é a mesma coisa que CAB. Então é combinação. Então nós temos uma combinação de 6 pessoas e eu vou formar grupinhos, né, de 3. Então, nós teremos 6 vezes 5 vezes 4. Desce o 6 3 vezes, tá? Aquele macete, dividido pelo 3 fatorial. Então, vai ficar a combinação 6, 3 é igual. Eu não vou fazer essa conta, eu vou deixar assim ainda, 6 vezes 5 vezes 4, e desenvolver o 3 fatorial. 3 fatorial, nós sabemos que é 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 é quanto? É 6. Essa continha aqui eu fiz separado. Então, 3 fatorial eu vou colocar aqui, ó, 6. Agora eu posso eliminar esse 6 aqui, ó. 6 dividido por 6 dá 1. E 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 4, 20. Então, nós temos 20 comissões. Ou seja, misturando esses elementos aí, essas pessoas, né? Você consegue 20 grupinhos assim diferentes, tá? No caso aqui, como é combinação, ABCCAB é a mesma coisa. Isso aqui não é contado, tá? Isso aqui é um mesmo grupo. Então, são 20 comissões diferentes e possibilitando a escolha dessas 2 comissões, dentre essas 20 possíveis. Então, é a letra A a resposta. Número 3. Com os algarismos 1 a 7, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar de modo que os números obtidos sejam todos ímpares?
Pessoal, aqui nós temos, é claro que a ordem aqui é importante, nós temos uma situação de importância. É um caso que você não utiliza a fórmula do arranjo, você tem que utilizar aqueles traços que a gente já discutiu sobre eles. Eu quero números de 3 algarismos distintos. Então, já montei aqui, vai ficar um algarismo aqui, e um aqui, e um aqui. Nós iremos contar o que, por exemplo? De 1 a 7, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá aqui. Por exemplo, já que eu quero números com algarismos distintos e sendo ímpares, eu posso pegar o 123? Sim, é uma possibilidade aqui, é um grupinho ok, né? Se eu pegar o 4, o 3 e o 7 também, ok, ele é ímpar. O que determina ele ser ímpar? É você analisar os algarismos aqui da unidade. Ó. Se termina em 1, em 3, 5 ou 7, dentre as opções de 1 a 7. Né? Aqui o 9 não está valendo, não conta. Então, se eu pegar aqui 4, 5, 6. Esse aqui não. 4, 5, 6, ele termina em 6, ele é par. Se eu pegar, por exemplo, 1, 5, 5, é ímpar? É, só que não são algarismos distintos. O 5 está repetindo, isso aqui também não pode. Então, o que a gente tem que ficar bem atento aqui? É com essa última posição aqui, ó, das unidades. Quem é que pode aqui no final? Quais as possibilidades? De 1 a 7 é o 1, o 3, o 5 e o 7. Nós temos 4 possibilidades aqui para o final. Uma dessas opções será utilizada. Nós temos 7 ao todo. Olha aqui, eu já fiz aqui. Uma dessas 4 ficando, eu tenho 7, vai ficar quantas opções aqui? Ó? Vai ficar 6. Alguém sendo utilizado aqui, eu fico tendo 5 possibilidades aqui. Você pode colocar assim ou se quiser, na ordem, não tem problema. Então, eu fico tendo 6 opções aqui. Ó, né? Alguém desses algarismos 1, 3, 5 e 7 será utilizado. Dessas 7 opções, ele ficando, eu fico tendo 6. Alguém ficando aqui, eu passo a ter 5. Então, eu tenho 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 números de algarismos distintos sendo ímpares. É a letra C. Número 4. Sobre uma reta marcam-se 3 pontos e sobre uma outra reta paralela à primeira marcam-se 5 pontos. O número de triângulos que obteremos unindo 3 quaisquer desses 8 pontos é... Então, nós temos uma reta aqui e marca-se 3 pontos, tá aqui, ó. E uma outra reta paralela, né, mesmo sentido, nós temos 5 pontos, tá aí os 5 pontos. Aí ele quer saber, unindo 3 quaisquer desses 8 pontos, nós teremos quantos triângulos? Olha aí, o número de triângulos que obteremos. Se eu pegar aqui esse ponto e ligar com esse aqui, opa, saiu bem torto aqui, né? Ó, liguei. E ligar com esse e com esse aqui, eu utilizei 3 pontos? Sim. Eu utilizei, consegui o triângulo? Consegui o triângulo. Faz diferença se eu pegar primeiro esses 2 pontos, ir lá em cima e voltar? Ou, de repente, eu vou aqui, venho por aqui e volto aqui? Vai mudar o triângulo? Não, né? A ordem é importante na ligação dos pontos? Não. Então, é combinação. Então, nós iremos trabalhar com a combinação. Eu tenho a totalidade de 8 pontos, 3 aqui e 5. E vou formar grupinhos de 3. Eu preciso de 3 pontos sendo ligados para formar o triângulo. Então, é uma combinação 8, 3. Eu vou descer o 8 3 vezes. 1, 2, 3. E escrevo 3 fatorial. Combinação 8, 3 vai ficar 8 vezes 7 vezes 6. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Já fiz aqui, ó. Aí a gente corta 8 vezes 7, 56. Essa é a resposta desse cálculo, né? Aí você olha nas opções ABCDE e não encontra. Você fala, ué, mas e aí, né? Tá errado? O problema aqui, pessoal, é o seguinte. Ele fala unindo 3 quaisquer desses 8 pontos. Só que como a gente tem situações de 2 retas paralelas e 3 pontos aqui destacados e 5 aqui, se eu pegar esses 3 pontos aqui e ligá-los, eu estou ligando esse ponto com esse, 2, usei já 2, né? Eu vou usar o terceiro. Pronto, eu liguei os 3 pontos para formar triângulo. Eu consegui o triângulo? Não consegui. Então, eu tenho que eliminar essas situações aqui nessa primeira reta. Então, eu vou fazer um cálculo aqui no cantinho, uma combinação 3, 3. Ela vai mostrar os casos aqui nessa primeira reta que não é triângulo, unindo 3 pontos e que não são triângulo. Se eu unir, por exemplo, esse com esse e esse com esse, também não é triângulo. A mesma coisa ocorre se eu ligar aqui e aqui, né? Ou aqui e depois aqui. São casos aí que é a mesma coisa, né? A ordem aí não é importante. Então, a gente vai descer o 3 vezes e escrever esse 3 fatorial. Então, vai ficar a combinação 3, 3 e
e vou descer o 3 aqui fatorial, vai ficar 3 fatorial descendo aqui também, olha só, vai dar 6 aqui, né, e 6 aqui em cima. Então eu vou eliminar aqui, a mesma coisa dividido pela mesma coisa, dá quanto? Dá 1. Se você fizer 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, fica 6 dividido por 6 que dá 1. Então é esse caso aqui que a gente viu, até no visual aqui a gente consegue ver que é o único caso que existe de ligação de 3 pontos que não é triângulo. Agora a gente vai ter que ver o caso da reta aqui de baixo. Eu vou utilizar esse espaço bem aqui na questão de cima. Olha só, pessoal, eu tenho 5 pontos, eu tenho uma combinação 5, 3. Esses casos que eu encontrar, esse valor que eu encontrar são os casos que não são triângulo. Por exemplo, se eu pegar esses 2 pontos e, por exemplo, esse ponto aqui, ó, eu liguei esse e liguei esse aqui, ó, pronto. Ignora esse. Eu liguei os 3 pontos? Liguei. Formou triângulo? Não. Se eu pegar esse ponto agora, com esse, esses 3, eu liguei 3 pontos. Ok, mas eu não tenho triângulo, eu não fechei o polígono. Então, são casos que eu consigo ligar os 3 pontos e não formar triângulo. Então, eu tenho que trabalhar esse cálculo. Combinação de 5 pontos aqui, unindo 3 que não são triângulos. Então, eu desço 5 3 vezes, tá aí. O 3 fatorial está aqui, né? Vai ficar a combinação 5, 3. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. E 3 fatorial dá 6. Já poderia ter feito esse cálculo, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, que dá 60. 60 sobre 6, que vai dar 10. Então, eu tenho 10 casos que não são triângulos nessa reta de baixo. E tenho aqui um caso que não é triângulo. Ao total, que é da reta de cima. Ao total, eu tenho 10 mais 1, 11. Eu tenho que pegar agora esse 56, que é a totalidade dos casos, menos esse total 11, que são os casos que não são triângulos, que a gente acabou de analisar. Então, eu pego 56 menos 11, que está aqui embutido nessa combinação 8, 3. 56 menos 11 vai dar 45 casos que realmente são triângulos, e é a alternativa D. Número 5. Em um grupo de 7 pessoas, encontra-se uma de nome Sara. Determine quantas comissões de 3 integrantes, contendo obrigatoriamente Sara, podem ser formadas. Então, eu tenho as pessoas A, B, C, D, E, F e a Sara. São 7 pessoas aqui, ó. E eu quero formar comissões de 3 integrantes, né? Eu quero contar grupinhos de 3 integrantes, onde uma delas obrigatoriamente é a Sara. Se eu chamar aqui a pessoa A, a pessoa B e a Sara, eu tenho um grupinho de 3 pessoas e tenho a Sara? Sim. Então, por exemplo, um grupo aqui, se eu formar com a Ana, o Bruno, por exemplo, e o Carlos, tem a Sara? Não, não tem. Então, esse caso não pode. Para a gente eliminar essa situação, pessoal, você vai olhar para essas 7 pessoas e vai falar assim: Sara, vem aqui. Elimina ela daqui, né? Ela já vem para cá, já ocupa um espaço. Então, agora você fica tendo, ao invés de 7 pessoas, você fica tendo 6 pessoas, que vai ocupar 2 vaguinhas aqui. Eu vou trabalhar com uma combinação 6, 2. É uma combinação, né? A gente nem analisou. Se eu chamar aqui Ana, Bruno e Sara. Não. Vou chamar Sara, Bruno e Ana. Mudou, pessoal? A ordem é importante? Não, né? É o mesmo grupo. Ana, Bruno e Sara é a mesma coisa que Sara, Bruno e Ana. É o mesmo grupo. Então, é uma combinação. Então, eu vou trabalhar uma combinação 6, 2. Eu vou pegar 2 pessoas aqui. Uma delas, obrigatoriamente, é a Sara, que já está aqui, ó. Aí, eu terei a comissão de 3 pessoas contendo, obrigatoriamente, a Sara. Então, nós teremos um cálculo de combinação 6, 2. A Sara eu já fixei. Eu quero grupinhos onde a Sara já está. Então, vai ficar 6 vezes 5. Desce o 6 2 vezes. Olha o 2 aqui, né? E pego o 2 fatorial aqui, ó. Combinação 6, 2. 6 vezes 5 vai dar 30, 2 fatorial é 2, 30 dividido por 2, 15. Então, são 15 comissões que se a gente fosse montar isso aqui, fazer um monte desses grupinhos aqui agora, todos eles, né, nós teríamos, dentre dessa totalidade aí, 15 comissões contendo a Sara. Número 6. De quantas maneiras podemos escolher um pivô e um ala em um grupo de 12 jogadoras de basquete? É claro que aqui existe importância na posição, né? Imagina, por exemplo, você que joga futebol, chama você para jogar bola e põe você lá no gol, e você não é goleiro, não gosta de ficar no gol, né? Eu traduzi para o futebol aí para facilitar a explicação. Ou escolhe você lá para o ataque e você é um zagueiro, gosta de jogar na zaga. Então, a gente percebe que a posição é importante, né? Eu preciso de um pivô e um ala. Pivô e ala. De quantas maneiras, né? Então, é o E aqui, a multiplicação. Eu tenho 12 opções para pivô, 12
jogadoras, uma delas será a pivô. Eu fico tendo quantas possibilidades agora para a posição de ala? Fico tendo 11. Então, vou fazer 12 vezes 11. Multiplicando 12 vezes 11, vai dar 132 maneiras. Se você fizer o cálculo, você vai encontrar esse valor. Vou mostrar bem rapidinho para vocês. Olha aí. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1 que dá 1. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 que dá 1. Somando isso, 1 mais 2, 3. Desce 1 aqui, 132 maneiras. Bom, agora a nossa última questão, que era o desafio. Quantos triângulos podem ser formados com os pontos contidos na circunferência abaixo? É claro que aqui existem infinitos pontos, mas nós temos aqui destacados 5 pontos. Pessoal, se eu quero saber quantos triângulos eu tenho que unir 3 pontos. Se eu pegar esse ponto com esse aqui, eu formei o triângulo? Formei. Eu preciso de 3 pontos, são grupinhos de 3. Já sei que o grupinho é de 3. Mas aí eu pergunto, a ordem é importante? Se eu ligar aqui, depois aqui e depois aqui, eu tenho o triângulo. Mas se ao invés disso eu fizer esse movimento, ligar aqui primeiro, né, esses aqui, depois aqui e depois aqui, então a ordem é importante? Não. É combinação. Sempre faz esse trocadilho aí, nessa brincadeira aí, a ordem é importante? Não, combinação. Que você vai entender direitinho o problema, vai interpretar direitinho. Então, nós temos 5, combinação 5, 3. Desce o 5 quantas vezes? 3 vezes. 1, 2, 3 e joga o 3 fatorial aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, eu já vou multiplicar logo, tá? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. 3 fatorial vai dar 6. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 60 dividido por 6, 10. Beleza, pessoal? Tá aí a correção todinha para vocês. Qualquer dúvida, perguntem lá no grupo. Tenta fazer de novo, volta o vídeo, assista novamente a correção para vocês entenderem bem esse tema. Valeu? Então, até a próxima.